com relação a essa data. Comida, troca de presentes, época de confraternização no trabalho. Mas, para nós, o que é essa data? O que nós celebramos nela? O que nós, como cristãos, temos a celebrar? E a gente, quando entra nos evangelhos, mais especificamente no livro de Mateus e de Lucas, Mateus, ele já trazendo o nascimento de Jesus sobre a trajetória, perspectiva de José, e Lucas, Maria, nos dá uma visão de quem é esse Jesus, esse panorama do nascimento de Jesus. Vamos ler lá em Mateus 1, e depois em Lucas. Eu vou tentar não folhear muito, mas é inevitável. Mateus capítulo 1, versículo 20 ao 22. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E ela dará um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Essa aqui é a perspectiva em José sobre o nascimento de Jesus. Fala aqui que ele, observando, ainda não tinha tomado Maria como sua esposa, mas observou que ela estava grávida. Em seu coração ele trabalhou isso e chegou à resolução de abandonar, para não difamar. Mas naquela cultura, de qualquer maneira, se ele continua, ele estaria difamando. Se não continua, de qualquer maneira, estaria difamando. Mas vem o anjo do Senhor e fala para ele, José, filho de Davi, não temas receber a Maria. Para a gente começa a observar que há um grande mistério. Mistério, eu não estou falando de algo oculto, mistério da parte do Senhor em encontrar com a humanidade. Porque ele, de forma milagrosa, o Espírito Santo concebe em Maria, que era virgem, e dá à luz a Jesus. Em Lucas, a gente já observa o anjo chegando a Maria, falando com ela, a partir do versículo 28 do capítulo 1. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. A gente observa que de maneira graciosa, Deus do seu trono, e ali, como a gente já leu em Gálatas, na plenitude do tempo, aonde nada foge do controle da mão poderosa e soberana de Deus. Ele sabe que a humanidade está perdida. Ele tenta aliança várias e várias vezes com o ser humano. Aliança com Noé, Abraão, pacto com os reis, profetas. Ele traz profetas para anunciar, fala assim, olha, se vocês se voltarem para mim, se vocês se arrependerem dos seus pecados, eu, dos altos céus, te trarei para mim, perdoarei os seus pecados. Mas ainda assim, a humanidade caída continuava afastado do Senhor, continuava afastado de Deus. E diz em Gálatas 4:4 que na plenitude dos tempos, algo que estava já no controle de Deus, desde antes da fundação do mundo, porque João diz que, lá em João capítulo 1, versículo 1, para mim é lindo, e desculpem, eu vou usar bastante.
E vamos folhear. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E a gente observa que esse Jesus anunciado, que ele é desde a plenitude dos tempos, onde fala assim, que lá na criação, na queda do homem, quando o Senhor Deus traz o seu julgamento para o homem, para a mulher e para a serpente, e diz, olha assim, ó, da mulher nascerá aquele que lhe pisará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Ali já estava sendo anunciado aquele que viria, o Salvador. Então ter essa consciência de que esse Jesus, de maneira gloriosa, viria para reinar, para estar em nosso meio, para viver. Ele sai do seu trono de glória, se torna carne, se faz homem, passa pelo que passa, para habitar entre nós, para estar em nosso meio, por alguma razão. Alguma razão tinha nisso tudo. E aí a gente observa também, como eu já falei aqui, em Isaías 9:2, ele fala isso que eu já estava falando assim, olha, o povo que andava em trevas viu uma grande luz. Isaías capítulo 9, versículo 2. Então o povo andava em trevas, viu uma grande luz. E quem era essa luz? Quem era esse que trazia esperança à humanidade? Quem era esse que chegava e que, de alguma maneira, trouxe algum rebuliço no meio do povo, na esperança de que ele fosse aquele que libertaria o povo de Israel da opressão de Roma? Só que João fala que ele era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele era não apenas um líder, ele não era apenas um rei, ele era o Salvador do mundo. Ele é o meu Salvador, o teu Salvador. E ele veio para começar o reino, instaurando o reino de Cristo, para que a noiva possa entrar. E é esse Jesus que é anunciado pelos anjos, que se encarna, que abre mão de sua glória, é ele que no data do dia 25 de dezembro nós nos lembramos. Só que o mundo ele tem uma maneira muito peculiar de lembrar essa data. A gente, é uma data, como eu falei, que nós procuramos nos confraternizar, procuramos paz entre nós nessa data específica. Falamos Feliz Natal, fazendo votos de saúde, felicidade, amor, paz e esperança. Evitamos aquelas famosas brigas na ceia de Natal, entre família. Só que o mundo vive muito longe de tudo isso. Desse Senhor Salvador que é a luz do mundo, do qual eles desejam saúde, paz e esperança, sai da boca para fora. C.S. Lewis, ele afirma que todo cristão deve se tornar um pequeno Cristo. Esse é o propósito de se tornar um cristão. Por que eu falo isso? Tentando contextualizar para nós. Muito se discute se celebra ou não o dia 25 de dezembro. Uma certa igreja até soltou um edital lá falando para não dar Feliz Natal, não confraternizar em sua casa. Mas eu acho que ao relatar Mateus e Lucas, ao relatar João também anunciar, falar sobre o nascimento de Jesus, falar sobre o Salvador, que se fez homem e veio e esteve entre nós, é algo para ser lembrado. E se o comércio ele utiliza essa data, nós também podemos usar essa data para relembrar que ele não é só uma figura histórica, que ele não é apenas alguém para que nós possamos usar como referência para dizer, olha, ele é alguém que tem um coração muito bom, ele é alguém que deu bons exemplos. Muita gente que fala assim, Jesus é um cara legal, os fãs é que estragam. Mas
Em que sentido essa frase traz alguma realidade para nós? Porque éramos para incomodar o mundo com as atitudes de Cristo, mas aparentemente não é isso que nós estamos fazendo. Desejamos muitas vezes com a boca paz, saúde, esperança para o nosso próximo, assim como o mundo, mas não trazemos para a nossa realidade diária do Natal. Porque o Natal não é para ser celebrado nessa data específica, nessa época específica. O Natal é uma realidade em nossos corações todos os dias. De observarmos que não é apenas uma noite de celebração. E eu não estou reclamando não da ceia, tá, gente? Se alguém ainda tiver sobra e quiser trazer amanhã para mim, eu agradeço, gosto muito. Mas é muito mais. Não, uva passa não. Mas o nascimento de Jesus representa muito mais. Se a humanidade tivesse a capacidade de perceber o que representa o Filho de Deus estando na terra, habitando entre nós, muitos não estaríamos completamente jogados, prostrados no chão, de coração contrito, quebrantado, arrependido, porque Cristo, o Filho de Deus, Ele veio ao mundo por mim. Ele se personificou. Foi por mim. Na plenitude dos tempos, cumprindo a lei, para que eu e você tivéssemos vida. Por esperança. Para que tivéssemos paz. E não uma paz falado como ausência de guerra. Se a humanidade conseguisse dimensionar o que é o Jesus encarnado, que ele veio ao mundo, ele abriu mão de estar no seu trono de glória por mim, por você, pela humanidade. Eu acho que nós estaríamos sempre, em todo momento, cantando glória, glória, glória. Mas muitas das vezes, o mundo, como sempre, e nós também não deixamos as dificuldades do dia a dia, os nossos problemas, muitas lutas, nos fazem não lembrar de quem é Jesus Cristo. Nos fazem esquecer, não nos fazem não lembrar, nos fazem esquecer quem é Jesus Cristo. Que Ele veio ao mundo. Eu falei assim, mas Ele era o próprio Deus, né? Ele veio ao mundo, Ele é o próprio Deus. Para Ele seria mais simples, mas não. Ele sofreu nossas angústias. Ele sofreu tentações. E em nenhuma delas Ele cedeu. Ele viveu uma vida e para nós era o mínimo nós sermos iguais a Ele. Como disse C.S. Lewis. Sede meus imitadores, diz Paulo, como eu sou de Cristo. Viver a vida cristã, não apenas relembrar a data, mas é viver Cristo continuamente, todos os dias. Seu nascimento, sua vida e sua morte é sacrifício. Todos os dias, a todo momento, vivendo Cristo, dentro da sociedade, dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, com os nossos parentes, com os nossos vizinhos, com os nossos inimigos. Com os nossos inimigos também. Isso é escandaloso, é o escândalo do Evangelho. Amar aquele que nos fere, que nos agride. Mas como? Eu falei assim, mas então Jesus, quando Ele esteve na cruz, Ele falou assim, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Ele estendeu a mão a quem Ele pediu perdão por aqueles
que o estavam ferindo na cruz. Então, viver em Cristo é ser manso e humilde. Viver em Cristo é ser pobre de espírito. Ter o choro consolado. Ter fome e sede de justiça. Ser misericordioso. Puro de coração. Pacificador. Ter o reino dos céus como alvo. Ser insultado por amor a Cristo. Ser sal da terra, luz do mundo. Isso é o Natal todos os dias. Não apenas o dia 25. Isso é paz e esperança para a humanidade. Quando eu, observando o Cristo, sou manso e humilde. Eu, observando o Cristo, cumpro as bem-aventuranças. Chorar com os que choram, pobre de espírito, ter o choro consolado. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ter fome e sede de justiça, e não é a nossa justiça, não é a minha justiça, porque a minha justiça é falha, caída e quebrada, mas é a justiça de Cristo. Senhor, que o seu reino se cumpra aqui na terra, a sua justiça em nós. Não eu, mas Cristo vive em mim. Senhor, que a tua realidade, que a tua vontade, que o teu ser seja realizado em mim, seja cumprido em mim, anunciando, não apenas falando. Muitas das vezes nós queremos falar, anunciar, pregar, mas o nosso agir, a nossa caminhada, as nossas atitudes não refletem o amor de Cristo, não refletem Cristo. E muitas das vezes, por isso, as pessoas se afastam, não se achegam a Cristo, porque conhecem o Cristo comercial e o Cristo que eu estou falando, mas falo e com as minhas atitudes não refletem esse Cristo maravilhoso. Então, o viver em Cristo é ter todas as características de Cristo, fazer tudo aquilo que Ele falou, tudo aquilo que Ele ensinou, deixou para nós. Não apenas falou, mas Ele foi. Tudo isso que eu li aqui e falei, você observa em Cristo na sua caminhada na terra. Então o seu nascimento não foi sem propósito. O seu nascimento não foi sem propósito. É um governo. A oração de Maria fala em Lucas, ela fala assim, olha, o cântico de Maria. Disse então Maria, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou na humildade da sua serva, pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque me fez grandes coisas o poderoso, e santo é o seu nome, e a sua misericórdia é de geração em geração sobre os que o temem. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Encheu de bens os famintos, e despediu vazio os ricos. E auxiliou a Israel, seu servo, recordando-se da sua misericórdia, como falou a nossos pais, para um Abraão e sua posteridade para sempre. Com o seu braço agiu valorosamente, dissipou os soberbos no pensamento do seu coração. Depois dos tronos os poderosos, e elevou os humildes. Fala que Cristo, esse Cristo anunciado por Maria, a qual ela nem conhecia, mas já entendia como sendo o Senhor que destronaria todas as nações, e Ele seria o poderoso da terra. Ela já entendia que era Ele, que era o Rei dos reis, Senhor dos senhores, que cuidaria daqueles que estavam fracos, que eram esquecidos, destruídos, mas que sabiam na sua fraqueza, que reconheciam em sua fraqueza,
que eram necessitados de misericórdia. E é esse Jesus, ele veio para você, para mim. O Natal representa o nascimento daquele que irá destroçar todas as nações. Em guerra, não, mas todos serão quebrados, todos os joelhos serão dobrados para se curvar diante do Senhor Jesus. Essa é uma certeza que eu tenho. Essa é uma certeza que eu tenho no meu coração, que guardo em meu coração. E para que esse dia chegue, eu cumpro o que ele falou. Sou guiado pelo Espírito Santo, produzindo bom fruto. Sou guiado pelo Espírito Santo através do amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Tudo isso o Espírito Santo produz em mim através de Cristo, para que o mundo possa conhecer que esse soberano um dia virá e irá destruir todas as nações, todos os reis serão subjugados, dobrarão os joelhos. Não tem nação poderosa que ficará em pé diante desse Jesus. Já dizia o cego, Jesus, filho de Davi, o grande rei Davi, Jesus é esse, o filho de Davi. É ele quem trará a paz. Não adianta o fulano, não sei quem lá na região da Ásia, da Europa, não. Jesus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. É quem trará a paz, é quem trará a paz para o mundo, mas trará a paz também para mim e para você, em nosso coração, muitas vezes entristecidos, machucado. Ele veio para as nações, mas ele veio para mim e para você. Esse é um dos motivos, é um dos maiores motivos da nossa celebração. Que não possamos perder o nosso alvo em Cristo. Essa certeza de que Jesus veio para morrer, mas ele veio também viver uma vida da qual eu pudesse viver. Ele diz que Paulo fala assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Jesus fala assim, toma o meu jugo. Tomar o jugo de Cristo. Eu tenho certeza que ele não falaria isso se não fosse capaz. Eu e você não fôssemos capazes de levar. Parece ser pesada a cruz. Mas não sou eu, não é você que estamos caminhando sozinho. Cristo está ao nosso lado, nos dando vitória, tendo misericórdia de nós. Aí tem uma música de Natal que fala assim, então é Natal e o que você fez? Só que não poderia estar mais equivocado. O que eu fiz para merecer o nascimento de Jesus? Nada. Mas a graça e a misericórdia do Senhor me alcançou. Ele veio para que eu tivesse vida. Ele veio para que você tivesse vida. Ele veio para salvar a humanidade, cumprir uma obra redentora e ser crucificado. Mas ele veio por mim, veio por você. Nós não fizemos nada para merecer, mas nós celebramos porque ele veio. O que eu fiz, eu sou miserável homem pecador. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas Jesus, ele veio por mim. Glória a Deus por isso. Ele é a nossa razão. É o motivo da nossa vivência diária. Cristo é a nossa esperança. Esperança de um dia estarmos com ele na glória. A noiva poderosa, louvando, celebrando, vivendo nas mansões celestiais. Todos os dias celebramos porque sabemos que ele estenderá o seu governo e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o reino. Que esperança maravilhosa! Que esperança maravilhosa é essa? De estarmos em comunhão com Cristo, que virá e me tirará desse corpo de morte, que fica doente, que perece, que se entristece. Mas ele me restaurará a todos e viveremos com ele e celebraremos. Essa é uma certeza que eu tenho.
de que celebrar o Natal é muito mais do que estarmos em comunhão, e não é ruim. Vá na sua confraternização, eu sei que já passou, alguns ainda têm aqueles atrasados. Comam sim, celebrem, mas que essa certeza possa sempre habitar no nosso coração. Que a data não é 25 de dezembro, ninguém sabe a data específica do nascimento de Jesus. Colocaram, então a gente acompanha e usa para anunciar. Mas não é apenas no dia 25, todos os dias. O Natal nós anunciamos todos os dias, não o 25. O 25 deixa para celebrar com a família. Mas o Natal, o nascimento, a vida, a obra redentora, a morte de Cristo, a sua ressurreição, isso é todos os dias anunciando. Com a nossa boca, com a nossa vida, celebrando em nossos corações, nos arrependendo todos os dias, a todos os momentos, daquilo que nos faz... Que nos impede de chegarmos ao Senhor de coração desejoso de amar esse Senhor, que é Senhor dos senhores, que é Rei dos reis, que fala lá em Isaías 9, versículo 6. Isaías capítulo 9, versículo 6. Que foi o que nós cantamos agora há pouco, mas eu quero ler. Esse versículo é maravilhoso. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso, conselheiro, Deus forte. Esse é o Senhor Jesus. É a Ele quem celebramos. É a Ele quem dedicamos nosso louvor. Abrimos o nosso coração e dizemos: Senhor, toma a minha vida, faça a tua vontade, cumpra em nós o teu querer. Que a oração de Maria possa ser a nossa oração. Ela falou assim: olha, Senhor, vou ler de novo o início. O meu espírito se alegre em Deus, meu Salvador. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque atentou na humildade da sua serva. Pois eis que desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Que eu e você possamos dizer: a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Que minha alma e o meu espírito se alegrem em Deus, porque atentou na humildade da sua serva. Que essa possa ser uma realidade em nós, essa oração de Maria. Que Cristo nasceu de Maria, mas que em nossos corações, em nós, na nossa vida diária, na nossa vida cotidiana, no nosso andar, no nosso proceder, no nosso agir, nas nossas relações interpessoais com os colegas de trabalho, com aquelas pessoas que muitas das vezes nós sabemos que nos querem mal, que nos querem prejudicar. Não é apenas, assim, é porque Deus mandou, é porque está na Bíblia. Eu tenho uma brincadeira com a tia dela, eu falo que ela fala assim: ninguém gosta de você, só Deus te ama porque Deus amou o mundo inteiro. Então, não tem como fugir. Que não seja, olha, só porque está na Bíblia, não seja porque está escrito, porque Deus falou, porque Jesus, que seja uma realidade em nós. Ser sal da terra e luz do mundo, fazer a diferença. Fazer a diferença para esse mundo que está perdido e que necessita ouvir que Cristo é o Senhor, que Cristo veio e morreu e ressuscitou para que tivesse vida,
que essa seja uma realidade em nossos corações de anunciar àqueles que estão ao nosso redor, aqueles que trabalham conosco e que precisam ouvir. Ah, mas ele é um atribulado. Ah, é ele também. É dele também que o Senhor quer se fazer, quer se revelar. E ele quer usar a mim e a você. Mas ele é ateu. Eu já tentei. Continue com a sua vida, mostrando o amor de Cristo. Continue com a sua vida em expressão em Cristo, mostrando que esse Cristo que nasceu, ele também morreu para que ele possa ser transformado e ser alcançado. Essa é a reflexão que eu faço para essa noite, que eu trouxe para nós, que eu até achei engraçado, que hoje eu fui no mercado e a menina do caixa, ela esqueceu já a data que tinha passado o Natal, aí ela viu e falou assim, Feliz Natal. Aí ela começou a rir, falou assim, mas Natal é todo dia. Se até o ímpio já sabe que Natal é todo dia em nossas vidas, porque eu e você que conhecemos a Cristo, não fazemos também isso uma realidade. Amém? Possamos ter isso em nossas mentes. Cristo é Senhor. Amém.